Olá, bom dia a todos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcancem os vossos lares desta manhã. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor logo após a mensagem às 10 horas da manhã. Enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos continuar com o nosso estudo dentro do livro de Gênesis. Nos últimos domingos, estudamos a vida de Jacó, o homem que teve o seu nome mudado para Israel. Quando falamos Jacó ou Israel, estamos nos referindo à mesma pessoa. Já quando usamos a expressão nação de Israel, estamos falando da linhagem de Jacó, de todos os seus filhos, dos filhos, os seus descendentes. Já falamos sobre Abraão, e que Deus prometeu, através da descendência de Abraão, que surgiria uma grande nação. Essa promessa, dada a Abraão, foi transferida para o seu filho Isaque e depois para o seu neto Jacó. Portanto, estudar a vida de Jacó é muito importante. Esta é uma questão chave para a compreensão dos propósitos de Deus para a formação de uma nação. Por que Deus formou um povo? Qual o propósito de Deus com a formação desse povo? Se o Antigo Testamento inteiro fala da história de um povo, certamente é importante compreender como este povo começou e qual era o plano de Deus para a formação desse povo. Hoje estudaremos um pouco sobre a família do patriarca Jacó e os seus 12 filhos. Desses 12 filhos de Jacó surge uma grande família. Podemos chamar de um clã, de aproximadamente 70 pessoas, que após um período de 300 anos no Egito, tornou-se a nação de Israel, o grande povo que Deus prometeu para Abraão. Hoje leremos o capítulo 35 do livro de Gênesis, partindo do versículo 9 até o 19. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: "Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel." E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e uma multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você, a sua descendência." E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: "Não tenha medo, pois você ainda terá esse filho." Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. O tema proposto para a nossa reflexão nessa manhã é o mito da família perfeita. Nos últimos domingos, nós estudamos sobre a vida de Jacó, os seus encontros e desencontros. O enganador que foi enganado e que demorou 20 anos para retornar para casa e recomeçar a sua vida. Até esse ponto, os resultados da vida de Jacó não podiam ser os piores. Ele teve que fugir da ira de seu irmão, ele perdeu o contato com seus pais, precisou abandonar a estabilidade da casa paterna para se aventurar em terras estranhas e perigosas. Ele perdeu toda a herança pela qual havia se esforçado para ganhar. Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Ele não precisava fazer artimanhas, ele não precisava usar de maquiavelismo para ser abençoado pelo Pai.
Porém, Jacó considerou o tempo um inimigo seu, e esperar pela bênção de Deus pareceu-lhe uma grande bobagem. Hoje vamos falar sobre a formação da família de Jacó. Depois de conhecer a sua esposa, ou como costume da sua época, as suas esposas, Jacó passou por um processo de transformação de seu caráter. Durante 20 anos, ele foi enganado pelo seu sogro Labão, desde a cerimônia de casamento até os detalhes de seu salário. Porém, o caráter de Jacó mudou pouco a pouco, assim como as suas posses. Ao passo que era enganado, Jacó enriquecia, seu patrimônio prosperava. É possível perceber que Jacó foi se tornando um homem de Deus, pouco a pouco, em um longo processo. No último domingo, vimos o seu encontro com Deus no Val de Jaboque, um encontro decisivo em sua vida. O seu nome foi mudado para Israel e Jacó conseguiu o perdão de seu irmão Esaú. No domingo passado, também vimos o encontro de Esaú e de Jacó. O relacionamento dos dois foi restaurado, houve perdão, mas a convivência nunca voltou a ser tão próxima. Os dois precisaram manter uma distância segura um do outro. Assim como Jacó, todo cristão precisa de um período para amadurecer, precisa de um processo para crescer espiritualmente. As lutas, as provações da vida, os problemas que enfrentamos, as lágrimas que derramamos, enfim, cada dor, cada luta é uma forma de Deus nos moldar. Todo mundo sonha com uma família feliz. Nós somos formados em uma família, com suas alegrias, mas também com seus conflitos. Alguns optam por se casar e constituir uma família. Outros ficam solteiros e permanecem na casa dos seus pais. Outros casam-se e separam-se. Mas o fato é que a família será sempre um lugar de alegria, mas também um lugar de conflito. Nem mesmo os solteiros estão imunes a isso. Só não podemos cair no mito da família perfeita. Acreditar que no contexto familiar existe apenas alegria e não há conflitos, não há desilusões. Eu quero falar nesse momento sobre a família de Jacó, a sua árvore genealógica. E veremos que a família de Jacó não foi uma família perfeita. Pelo contrário, Jacó enfrentou lutas e dissabores com os seus filhos. Veja esse gráfico, onde podemos encontrar a árvore genealógica de Jacó. Durante esses 20 anos, Jacó constituiu a sua família. Primeiro, Jacó viu uma jovem bonita e se enamorou por ela, Raquel. Mas, enganado pelo seu sogro, foi obrigado a casar com a irmã mais velha, Lia. Assim, Jacó teve duas esposas principais, Raquel, a quem ele amava, e Lia, em que ele foi obrigado a casar. Lia, como você pode ver no gráfico, deu os seguintes filhos para Jacó: Rúben, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros. E Raquel, a esposa preferida e amada de Jacó, não pôde ter filhos. Ela era estéril. E assim, seguindo também um costume da época, ela ofereceu a sua serva para que Jacó tivesse relações e tivesse filhos com Bila. Assim nasceu Dan e depois Naftali, o 5º e o 6º filho de Jacó. De alguma forma, Raquel tinha esses filhos como seus, pois eram filhos de sua escrava. Lia, ao perceber a artimanha da irmã, também ofereceu a sua serva Zilpa para Jacó. Assim nascem Gade e Asser, o 7º e 8º filhos de Jacó. Depois, Lia ainda teve Issacar e Zebulon, o 9º e o 10º filho. Em seguida, nós temos Diná, uma filha mulher, e finalmente, depois de toda a expectativa e anos de luta de Raquel, ela teve o seu filho, José. E ainda, depois de José, veio Benjamim. E no parto de Benjamim, Raquel, a esposa amada de Jacó, veio
a falecer. Esses são os 12 filhos de Jacó, com 4 mulheres diferentes. 2 esposas principais, Raquel e Lia, e 2 servas, Bila e Zilpa. Então, nós vemos dessa família poligâmica de Jacó e com seus 12 filhos, a gênesis para o surgimento da nação de Israel. Definitivamente, a família de Jacó não era uma família perfeita. Ela tinha os seus problemas e ela já começou de uma forma que destoava dos padrões de Deus. Nesse outro mapa, nós estamos vendo a nação de Israel já estabelecida e já formada. Isso aconteceu séculos depois, 4 séculos depois. Mas nós vemos que cada um dos filhos de Jacó se tornou uma tribo. E essas 12 tribos constituíram a nação de Israel. Nós vemos que os planos e propósitos de Deus se cumpriram. A promessa de Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó tornou-se uma realidade. Então, os planos de Deus não foram frustrados. Mas a vida de Jacó não foi um mar de rosas. Ele enfrentou dificuldades, enfrentou lutas, e essas lutas aconteceram no contexto de sua família. Talvez, uma vez convertido e transformado, Jacó imaginasse que ele não enfrentaria mais dificuldades, não enfrentaria mais problemas, porque agora ele era um servo de Deus. Mas isso não foi uma realidade. Jacó cometeu diversos erros, e esses erros levaram a sua família a uma decadência espiritual. Jacó não se dedicou adequadamente à formação espiritual de seus filhos, a cuidar de suas esposas, a orientar as suas esposas, e a sua família sofreu muitos momentos difíceis. Vamos ver algumas tristezas que Jacó enfrentou em sua vida, mas no contexto da sua família. Por exemplo, podemos citar a sua mulher Raquel, que cometeu idolatria. Raquel, a sua esposa predileta, preferida, roubou as imagens de escultura do seu próprio pai quando saiu de casa. E o seu pai tentou recuperar essas imagens e Raquel persistiu na mentira, dizendo que não estava em sua posse. Na passagem que nós lemos hoje, nós vemos um dos momentos felizes da vida de Jacó, a chegada de Benjamim, o segundo filho de Raquel, o seu 12º filho homem, mas que também foi um momento trágico e de tristeza na vida de Jacó. Jacó, no parto, ele perdeu a sua esposa querida Raquel. Essa morte, a morte de Raquel, deixou Jacó profundamente abalado, em um luto profundo. Jacó ficou tão triste e melancólico que ele não deu a devida assistência às outras esposas e à sua família. Infelizmente, o seu filho mais velho, Rúben, teve uma relação incestuosa com uma das servas de Raquel, Bila, a 4ª esposa do seu pai. Um outro episódio muito triste na vida de Jacó foi a violência sexual sofrida por Diná, sua filha. Ela foi estuprada por um homem chamado Siquém. 2 de seus filhos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, não aceitaram o que aconteceu com a sua irmã e prometeram que se vingariam de Siquém. Eles acabaram matando a fio da espada todos os homens da família de Siquém num episódio, numa emboscada muito feia. Este foi o preço que Jacó pagou por não educar a sua família da forma correta. Uma esposa ladra e idólatra, uma filha que sofreu violência sexual, 2 filhos assassinos e um filho incestuoso. O que mais estava por vir? Isso nos serve, queridos, de um aviso muito sério. Nós precisamos dedicar tempo à nossa família, à nossa casa. Nós não podemos negligenciar a família, que é tão importante, uma instituição tão importante para Deus.
É fato que precisamos trabalhar, precisamos correr atrás de muitas coisas para viabilizar as nossas casas, a nossa família e as nossas vidas. Mas negligenciar a família é um erro gravíssimo. Devemos dedicar tempo à nossa família. De todos os bens que podemos dar aos nossos filhos, talvez o tempo seja o mais importante. Precisamos investir tempo na formação religiosa de nossos filhos. E também precisamos do cuidado espiritual com a nossa esposa. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, não cuida da sua casa, é pior do que os infiéis. Esta é a razão pela qual muitos servos de Deus perdem os seus filhos, perdem a sua esposa, maculam o seu casamento e permitem que a sua família entre em decadência. A falta de educação cristã e tempo de qualidade para a sua família. A crise do coronavírus deve nos levar, acima de tudo, a uma reflexão profunda sobre aquilo que temos de mais importante em nossas vidas. Deus nos deu a responsabilidade na sustentação de nossas casas, na sustentação de nossas famílias. Nenhum sucesso em nossas vidas fará sentido se implicar na negligência no cuidado com as nossas famílias. Se perdermos as nossas famílias, nenhum sucesso na vida se justificará. Todo homem precisa entender que cuidar da sua esposa é um ministério que Deus nos deu. Homens, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E todos nós, pais e mães, devemos compreender que a educação religiosa de nossos filhos é uma das maiores responsabilidades, um verdadeiro ministério que Deus deu a cada um de nós. Portanto, a história de Jacó nos ensina: as promessas de Deus se cumpriram. Tudo que Deus prometeu na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó se cumpriu. A nação de Israel se tornou uma realidade. E Deus usou essa família de Jacó, cheia de problemas, cheia de conflitos, cheia de dissabores, cheia de capítulos tristes, mas os planos de Deus se cumpriram e a nação de Israel se tornou uma realidade. Da mesma forma, queridos irmãos, o fato de servirmos a Deus e o fato de sermos abençoados por Deus não nos garante que não enfrentaremos conflitos em nossas casas. Não acredite no mito da família perfeita. As nossas famílias não são perfeitas. Enfrentamos crises, enfrentamos dificuldades, relações conflituosas, mas tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Tudo isso pode ser usado para a formação de nosso caráter espiritual, para que Deus transforme as nossas vidas, nos transforme em homens e mulheres segundo o seu coração. A sua família certamente não é perfeita, mas o plano de Deus é que nós sejamos instrumentos dele no cuidado de nossas casas e à medida que ele trabalha em nossas vidas. Que essa crise do coronavírus, essa pandemia que nos trouxe para mais dentro de casa, nos leve à compreensão do que nós temos de mais precioso e da maior responsabilidade que nós temos diante de Deus. Que cada uma das famílias que me ouve nessa manhã possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa e que te dê forças para enfrentar qualquer conflito que tiver pela frente. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a todas as famílias, a todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem em suas casas no dia de hoje.
Pai, nós sabemos que as nossas famílias não são perfeitas e que no desafio, ó Pai, de ser família, não encontraremos apenas alegrias, mas temos que aprender a conviver uns com os outros. Precisamos gerenciar os conflitos, ó Pai. Precisamos nos amoldar diante das dificuldades e diante das diferenças de personalidade. Pai, eu oro por aqueles que me ouvem nesse momento, que o Senhor entre em cada uma das casas, abençoe as famílias, ó Pai, restaure relacionamentos, aqueles que estão, ó Pai, estressados, ó Pai, por causa da quarentena, a relação está muito conflituosa, que o Senhor entre, ó Pai, e derrame do teu amor, derrame, ó Pai, da sua bênção e mude os corações e transforme, ó Pai, essas casas e essas famílias. Nós cremos, ó Pai, que não somos perfeitos, mas cremos também que a tua bênção, ó Pai, nos transforma. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Sinta-se confortável para enviar esta mensagem para outras pessoas e abençoar outras casas. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a semana que vem, em nome de Cristo Jesus. Amém.